Olá, meu patrão, olá, minha patroa, seja bem-vindo aqui ao Falando de Finanças, em que eu me sento nessa cadeira e eu falo sobre um tema ou determinados temas, ou um conjunto de temas que a gente possa abordar aqui para que você, desse outro lado, possa começar a colocar na prática, começa a entender de um modo geral como é que funcionam as finanças. Isso aqui é muito mais como você está vendo, né? Eu sento na cadeira, cruzo minha perna e a gente começa a falar. Então eu vou explicar hoje. Por acaso, a gente vai falar sobre um tema que é muito legal, porque são situações que ocorrem no dia a dia e que a gente pode resolver. Erros na gestão financeira são cometidos por inúmeras razões diferentes, né? Em muitos casos, eles são resultado da falta de entendimento da gestão sobre o assunto em si, dificuldade em aplicar conhecimentos adquiridos em cursos tradicionais de administração ou afins, ou mesmo em acompanhar as mudanças das tecnologias e das inovações dentro do mercado, né? E somado a isso, ou até mesmo como uma razão principal, o que temos é uma realidade comum entre os empresários no Brasil, né? Tanto homem quanto mulher. A correria e constante necessidade de improvisação. Muitas empresas já começam precisando lucrar e fornecer subsídios para sobreviver, né? E aí a sobrevivência é de uma família ou uma pessoa. E aí existem os casos em que se pega o negócio andando, caminhando, né? E nessas situações falta o tempo para respirar, analisar o negócio e cuidar da saúde financeira, né? O problema é que isso pode fazer com que ele não resista, pois cada vez mais as empresas elas se profissionalizam e conseguem, né, realizar uma boa gestão financeira e, dentre outras ações da gestão, elas conseguem também oferecer as melhorias que os clientes precisam. Portanto, é preciso rever a importância dada a esse setor, né, e sempre buscar a otimização da gestão financeira. Hoje, nós vamos falar sobre algo que vai te ajudar com um dos passos mais importantes para qualificar a gestão financeira da sua empresa, que é a identificação de erros. E, óbvio, né, as soluções, né? Quando sabemos o que está errado, fica muito mais fácil a gente melhorar. Então, bora, chama! Primeiro, não conhecer bem o próprio negócio. Em princípio, afirmar que uma pessoa não conhece o próprio negócio pode até parecer absurdo, né? Mas, infelizmente, isso é uma realidade de muitas empresas. Assim como é a raiz de muitos dos problemas da gestão financeira que vamos falar no dia de hoje, tá? É preciso entender que mesmo quem cria o próprio negócio pode não saber tudo sobre ele, né? E nesse caso não está tudo bem, tá? O negócio ele vem recorrentemente de uma ideia, desejo, decisão, uma decisão entusiasmada, uma herança e entre outras possibilidades, né? Entretanto, ele é sempre mais do que isso quando começa a funcionar. Uma vez concretizado, o negócio é parte de algo maior do que ele, pois ele está inserido no mercado com concorrente, cliente, contexto econômico, social e mais uma série de questões que o influenciam, né? E isso exige também que ele seja reelaborado de acordo com todos esses fatores, com bases em conhecimentos sólidos e também atualizados, né, de acordo com as diferentes áreas que o envolve, dentre as quais está a gestão financeira. Sendo assim, para conhecer o próprio negócio, é preciso mais do que criar ou idealizar. Deve-se estudar o negócio. Esse conhecimento é fundamental para a boa gestão financeira. Vai sinalizar caminhos para que ela seja realizada com eficiência, né? Por exemplo, faz diferença para determinar como será a gestão financeira se o negócio tem como público-alvo clientes exigentes e dispostos a pagar caro ou clientes que buscam principalmente por um preço baixo. Então, muitos outros exemplos nesse sentido eu poderia aqui dar para vocês, mas eu acredito que já é possível começar a compreender que a gestão financeira de um negócio é o que faz funcionar, né? Mas o que determina a gestão financeira é o próprio negócio. E com isso em mente, existe uma ferramenta que auxilia bastante nesse processo de autoconhecimento do negócio, que chama análise SWOT. Tá? A proposta dessa ferramenta é analisar 4 aspectos do negócio: força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Esses elementos eles funcionam como gatilhos para uma análise abrangente e aprofundada do teu negócio, de modo a identificar aspectos internos e externos que estão influenciando ou irão influenciar em todas as decisões e direcionamentos, principalmente no que diz respeito à gestão financeira. Então, isso aqui não é diquinha, tá? Todas as empresas fazem ou fizeram essa análise. Então, atenção! 2. Não tem uma boa gestão de custos na empresa. Olha só, embora essas duas áreas sejam tratadas como áreas específicas, né, a gestão de custo e a gestão financeira, elas são interdependentes. Isso porque a gestão de custo é o que permite o empresário saber todo o investimento necessário para o funcionamento da sua empresa.
produção de mercadoria, prestação de serviço, entende? Esse é o passo fundamental para as ações básicas e importantes, como precificação e compreensão dos recursos viáveis para investir em espaço, material, equipamento, recursos humanos e afins. Quando um produto ou um serviço está custando mais do que a empresa recebe como retorno de sua venda, prejuízo é certo na hora. Mas como saber disso, né? É a partir da gestão de custos. Quando não se conhece os custos do negócio, consequentemente, não se sabe nada realmente dele. É andar no escuro. Mesmo quando as empresas não sentem o prejuízo da ausência dessa ação, elas provavelmente estão perdendo inúmeras oportunidades. Tá? O motivo é que uma gestão de custos eficiente também é fundamental para identificar oportunidades para investir, aumentar a margem de lucro, orientar as tomadas de decisões totalmente estratégicas para o teu negócio. Tá? E isso quer dizer não apenas registrar todos os movimentos financeiros do negócio, sem esquecer nenhum detalhe, mas também conferir sentidos para essas informações. Deu para pegar? Isto é, transformar informações em dados. Essa ação consiste em relacionar os custos identificados com outros fatores quantitativos e qualitativos, como, por exemplo, produção, percepção do cliente e lucro. Cabe lembrar que o levantamento de custos deve ser feito periodicamente, de modo a compreender todos os gastos, tanto os que são fixos e recorrentes, quanto aqueles que são sazonais também, né, ou pontuais. Tudo é importante, pois essa informação é determinante para saber se sua empresa está ganhando ou perdendo dinheiro e, consequentemente, tomar medidas necessárias em cima disso. 3. Não ter um planejamento financeiro. Se a falta de uma boa gestão de custos faz com que a empresa caminhe no escuro, a falta de um planejamento financeiro faz com que ela caminhe sem rumo, louca. Por se tratar de uma área vital, não basta que a gestão financeira seja um tópico do planejamento estratégico, tá? É necessário que exista um planejamento específico para ela em articulação com esse planejamento estratégico. Calma que a gente vai clarear aqui, tá? O motivo que torna o planejamento financeiro tão indispensável para a gestão financeira é porque ele determina os objetivos e as metas da gestão financeira, que são criados a partir das condições reais das finanças da empresa. Tá? As ações de crescimento ou de redução de custo, por exemplo, dependem muito dessa ferramenta para que funcionem, mas é muito de verdade. Tá? A partir desses objetivos e metas estabelecidos, outros elementos essenciais vão estar no planejamento financeiro, como as ações para alcançar esses resultados, tá? Estratégias de acompanhamento e avaliação. Uma vez que essas ações contêm métricas consistentes e baseadas em dados, nunca na loucura ou achismo, a empresa sempre vai saber se as medidas realmente estão oferecendo o retorno esperado ou se existem transformações necessárias. Agora vamos para o quarto ponto, negligenciar o controle do fluxo de caixa. Opa! Dentre os erros cometidos na gestão financeira relacionada à negligência de ação, a falta de um controle efetivo de fluxo de caixa pode ser considerado o principal deles. Para você ter ideia, sem um fluxo de caixa funcional, sequer eu posso falar em gestão financeira. A premissa do fluxo de caixa é bem simples. Ela envolve o acompanhamento diário de entradas e de saídas do negócio. Mas apesar de parecer simples, é algo que precisa ser super minucioso e preciso. E também não pode se limitar a essa etapa do fluxo, né? É preciso também avaliar essas entradas e essas saídas, inclusive conforme critérios e períodos selecionados, né? Dependendo da situação. Para que o fluxo seja mais do que uma ferramenta para conferir esse saldo. De modo geral, as etapas do controle de fluxo de caixa elas devem compreender o seguinte, tá? O registro diário de entradas e saídas, análise diária e por período do saldo, projeção de pagamentos e de recebimentos, beleza? A partir dessas informações, outras ações elas são tomadas. Por exemplo, se há saldo positivo e elevado no caixa, você pode, por exemplo, começar a pensar em investir e aplicar esse valor. Caso exista déficit no caixa, aí você tem que buscar uma solução para assegurar o capital necessário, assim como realizar um diagnóstico, identificar o problema e tacar o pau para poder solucionar esse problema, né? Esse é apenas um exemplo de como o controle do fluxo de caixa é fundamental para as finanças da empresa. Mas é importante também ressaltar que existe uma série de conhecimentos e cálculos sobre essa ferramenta que merece ser estudada, dominada pelos donos de empresa, tá? Então não negligencia, pelo amor de Deus, ou do universo, ou do que você acreditar, tá? 5. Má gestão do capital de giro. Capital de giro é outro elemento básico para a saúde financeira do negócio, pois é
é ele quem assegura a manutenção da empresa, tá? A má gestão do capital de giro, ela pode ter consequência muito grave, pois se você negligenciar ela, ela pode se desdobrar em problemas com pagamento, falta de recurso financeiro para lidar com situações críticas, acúmulo de pendências, endividamento e outras questões. E endividamento, meu amigo, não quero entrar não, porque para sair é complicado, viu? Então, para você ter uma ideia, pesquisas já apontam que dentre os principais motivos para o fechamento de empresas no primeiro ano está a falta de conhecimento ou gestão ineficiente do capital de giro. Portanto, é preciso que você domine os conhecimentos e métodos para gerir esse recurso, tá? E para um esclarecimento inicial, posso dizer que o capital de giro permite arcar com os custos e despesas fixas e variáveis de uma empresa, como valores em contas bancárias, investimentos líquidos e todos os demais recursos que podem ser utilizados ou convertidos com facilidade para a manutenção do negócio e cumprimento das suas obrigações, tá? Como você pôde acompanhar, a gestão financeira de uma empresa, ela envolve muitos dados, muitas ferramentas, estratégias e ações que não podem ser colocadas de lado, tá? É por falta de tempo, conhecimento, preparo, recursos humanos e outras questões que erros que eu acabei de falar e muitos outros são cometidos, tá? É verdade que errar faz parte de tudo que a gente faz na vida, mas dentro de um negócio existem certos erros que não são tão simples de corrigir e que jamais devem ser ignorados, né? E isso porque a consequência pode ser fatal para o teu sonho, principalmente. Portanto, o ideal é sempre que você puder evitar e quando você conseguir identificar, buscar corrigir imediatamente. Sendo assim, não é nenhum absurdo que você tenha se identificado com um ou mais desses erros que a gente hoje falou. O importante é começar a se movimentar agora para começar a resolver, tá? Dentre as ações a serem tomadas nesse sentido, posso afirmar que a mais estável e permanente em resultados é a qualificação da sua pessoa. O conhecimento profissional apurado e com competência para aplicar por parte do empresário, ele vai garantir que a gestão financeira seja realizada sempre conforme os procedimentos que asseguram a sua eficiência, tá? Então, nesses casos, mesmo quando houverem equívocos, né, erros ou problemas, eles vão poder ser solucionados com mais agilidade e muito mais assertividade, beleza? Então, não se limite a resolver erros na sua gestão financeira de maneira imediata. Invista em uma boa formação que vai permitir te dar permanentemente e cotidianamente com essa área, inclusive não apenas para resolver problemas, mas também para promover decisões e ações que tragam sucesso para o teu negócio. Beleza? E para você que me viu até agora, top! Coloca isso na prática, porque é isso que vai fazer com que você vá para um outro nível, tá? E esse foi o Falando de Finanças. Até o próximo.